Olá! Nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre como eliminar as dívidas e considerando dois aspectos fundamentais. Não só você fazer conta, fazer o planejamento e fazer uma estrutura de organização para liquidar as dívidas. Vou falar isso também, mas vou falar de outro ponto fundamental que é as causas inconscientes, as causas subliminares que definem uma situação de endividamento nas famílias, nas pessoas e que comprometem a vida financeira de todos, de uma grande maioria. Então, esse é o vídeo de hoje e vai ser super importante você considerar esses dois aspectos, ou seja, como é que a mente funciona, como é que é o nosso cérebro em termos das distrações que fazem com que você entre em dívida, gastando mais do que deveria, enfim. Aliás, tem um vídeo que eu tenho disponível há poucos dias eu fiz, chamado o foco como um fator que ajuda você a se blindar das decisões, aquelas inconvenientes financeiramente falando, tá bom? Bom, mas antes disso, eu te convido então rapidinho aqui para te lembrar de você se inscrever no canal. Faça a sua parte, eu faço a minha, você faz a sua. Se inscreve no canal, dê o seu like, comente, compartilhe e me siga no Instagram também. Conheça o meu curso de finanças, que é uma forma geral de você trabalhar esse aspecto de objetivo, controlar os gastos, ter o seu orçamento e fazer as suas reservas financeiras e, se for o caso, eliminar dívidas, tá? Mas é um curso para não ter dívidas, olhando o futuro, tá bom? Bom, seguindo aqui então, vamos lá, vamos falar de dívidas. E por que isso é tão importante? Por que isso é uma coisa que deveria estar sendo batalhada diariamente nos noticiários, nas escolas? Claro que vai ter gente que vai dizer assim, bom, tem dívidas boas, claro, não é tudo que é... Enfim, tem dívidas boas, mas assim, então vamos explicar o que é dívida ruim e o que é dívida boa. Por exemplo, não é aceitável, no meu modo de ver, por exemplo, o desequilíbrio. Eu já tive no passado situações de dívidas e eu saí delas e depois disso eu fiz um juramento, dívidas nunca mais. Tá? Bom, tem algumas exceções que também eu vou comentar aqui, mas vamos lá. Hoje nós estamos em julho de 2022 e, claro, existe todos aqueles comentários de inflação alta que a gente vê todo dia, um certo descompasso na economia, que é descompasso, ou seja, não é que o mundo acabou, mas a forma como a gente vê parece que o mundo acabou, não é isso. De qualquer forma, nesse momento, tá? Tudo que não estava tão bom fica pior, tá? Parece, né? Então, no caso das dívidas, é o que está acontecendo. Ou seja, dados recentes do Serasa dizem que você tinha a economia tinha no Brasil, em julho de 2021, um total de 69,7% de pessoas endividadas, ou seja, com dívidas. Com dívidas significa o seguinte, que você... O que é a dívida? Você está comprando com dinheiro que não tem na grande maioria, que não tem disponível, para fazer com que você então antecipe para o presente algo que você teria lá no futuro. Ou seja, o seu dinheiro agora vai ter que pagar o seu custo de vida e mais aquelas antecipações que você fez. Então, 69,7% era em 2021 e agora, em 2022, está em 77,7%, aumentou. E tem outro fator importante também para ilustrar isso aqui, que a inadimplência, ou seja, aquelas pessoas que não conseguem pagar a dívida, também aumentou. Em fevereiro de 2021, ou seja, um pouco mais de um ano atrás, era 24,5% das dívidas estavam em atraso. Hoje está em 28,6%. Então, é uma situação bastante dura e certamente isso faz com que as pessoas sofram. Então, para não ter este tipo de problema na sua vida, como sair disso ou não entrar em dívida, esse vídeo é extremamente importante, tá bom? Em termos de educação financeira. A primeira parte que eu quero destacar aqui para você, que eu falei que tem um vídeo que eu fiz sobre como é que funciona o seu cérebro, como é que funciona a nossa mente. Nesse, talvez, espécie de complô que temos no universo para que você compre a prazo, né? E não seja incentivado a comprar à vista, se planejando, se organizando. Isso tem a ver com um impacto de não compreensão de como é que funciona o nosso cérebro. Então, eu vou começar por aqui. Bom, nós temos... Então, aqui para entender, dois cérebros funcionando que nos fazem, no mundo, aí, fazem viver nesse mundo. Tá?
Um cérebro que nós pensamos de forma racional, que calcula, que planeja, que olha o futuro, que acredita no longo prazo. E tem um outro cérebro, que é um cérebro primitivo, mas primitivo no sentido não de pejorativo, no sentido de ser muito antigo. Tá? Nós, como seres biologicamente, nós evoluímos há milhares, milhões de anos. Tá? Enfim, então nessa evolução, lá no início, quando surgiu o primeiro homem, esse cérebro ele tinha uma função, que era se proteger dos animais, sobreviver. O objetivo dele era sobreviver. E este cérebro, se fôssemos olhar essa parte do nosso cérebro, que é dividido em partes de funcionamento, nós não nos damos conta disso, mas nós temos um sistema funcionando aqui. Então, assim, eu estou no sistema agora que é a parte maior, é o neocórtex, aquela que pensa, aquela que calcula, como eu falei, e tem aquela que está no piloto automático, que é aqui, que tem milhões de funções e são extremamente importantes. Por exemplo, a parte biológica, de respiração, de automatismos que nós temos em fazer as coisas, várias coisas ao mesmo tempo, mas tem aquelas que jogam contra, que são as emocionais. Bom, e essa parte está aqui, que ela é ativada, por exemplo, se você vai ao supermercado e está com fome, você vai provavelmente gastar mais do que você fosse sem estar com fome. Se você leva as crianças para fazer compra, você vai gastar mais também por conta das crianças. Então essa é a parte emocional que descontrola gastos, que faz com que o planejamento, financeiramente falando, não funcione. Bom, me estendendo bastante aqui nessa parte, mas assim, mais um ponto ainda. Tá, a maior causa, então, das dívidas está na questão comportamental e de não compreensão desses aspectos do nosso funcionamento cerebral. Bom, esse cérebro mais antigo pensa no curto prazo. Então, assim, por isso, justifica a dificuldade de pensar no longo prazo. Ou seja, nós temos um cérebro de sobrevivência ainda funcionando. E quando estamos emocionalmente influenciados por alguma situação do dia a dia, cansaço, estresse, preocupações, esse cérebro ele não pensa a longo prazo, né? E aí nós começamos a nos perder. Então é importante considerar isso. Bom, em termos de causas mais conscientes, a gente pode definir o seguinte: tem as causas acidentais, que onde é que está a razão da dívida? Bom, você vai encontrar, aconteceu um problema de saúde, então doença, os 3 Ds que a gente diz, doença, divórcio e o desemprego, ou seja, você perdeu o emprego momentaneamente e tudo isso não tinha uma reserva de emergência. Bom, ou reserva de segurança. Bom, essas são as causas que a gente consegue ver. E as outras que eu falei antes são as causas que nós não vemos, tá? Só para dar essa introdução e levar você a pensar nisso. Bom, como atuar então, como atua de uma forma para fazer com que esse nosso cérebro maior, o neocórtex, passe a nos ajudar e a funcionar e a controlar as emoções? Bom, algumas dicas que eu lembrei aqui, vou falar aqui, é o seguinte: primeiro, você tendo objetivos de longo prazo e estar envolvido nele, ou seja, você ter algo que você quer que aconteça no longo prazo e você, então, em função disso, cuidar do dia a dia, onde você gasta, como é que você controla o dinheiro, você tem um orçamento, tem um plano. Bom, então essa é a primeira coisa, ter um objetivo de longo prazo, você consegue então ficar mais seguro e mais protegido, mais blindado. Bom, acalmar o cérebro límbico das emoções, ou seja, diante de emoções, acalme essas emoções antes de fazer um compromisso de alguma dívida, tá? Ou de fazer uma compra boba que seja, tá? Bom, então essa é a segunda coisa. Bom, lembrar todos os dias lembrar do seu objetivo de longo prazo. Tá? Então não adianta pegar e você pensar de vez em quando e deixar ali e passar uma semana meu objetivo. Não, todos os dias para você se manter sintonizado, como se fosse um objeto de criar o hábito. Outra coisa importante é ter um orçamento e o controle de gastos, ou seja, esse mecanismo de fazer o seu cérebro olhar aquilo que você gastou no dia, ter as anotações, você ter o orçamento, ele é um sistema que faz você ficar, digamos, fiel a esse compromisso futuro e a treinar esse seu cérebro que ele falta no nosso, é novo na humanidade, ele precisa ser treinado. Bom, outra coisa super importante é manter o foco no dinheiro.
focar naquilo que tem valor e que vai atender você nas suas demandas, tá? Dentro de um projeto. Bom, as dívidas existentes. Bom, vamos imaginar que você tenha dívida. As existentes, então, primeiro é o seguinte, algumas coisas que eu anotei aqui para a gente ver. Bom, de forma dura, eu dividi em duas partes. De forma dura, tá? Se você tem uma dívida que você não consegue pagar e que vai demorar muito, que está comendo o seu dinheiro com os juros, você deve fazer o seguinte, você deve vender alguma coisa, tá? Então é dura porque isso vai exigir algum sacrifício e com isso liquidar a dívida. E o outro ponto é você, é mais demorado, é você ver quanto é que é o total das suas dívidas, quanto que é a parcela das dívidas, quanto que é os juros que você tem, quem são os credores, ver quais aquelas que estão com juros maiores e negociar e fazer com que ela se adeque ao seu orçamento. Bom, é mais demorada e também pode ser um caminho, e eu tenho vários vídeos já feitos aí explicando em detalhes como é que você procede dessa forma. Bom, e outra coisa, é o seguinte, olhe não só a parcela quando você for fazer compra, antes de encerrar esse vídeo, olhe o total que representa. Hoje, olhe o total das suas dívidas e olhe as parcelas. E daqui para frente, não fique focado na parcela, que esse é um grande erro que se comete, tá? Bom, então, fazendo isso, você começa então a trabalhar os dois lados do nosso cérebro, ou os dois tipos de problemas que levam às dívidas. Conclusão desse vídeo. Bom, o que nós vimos aqui? É entender a causa também neurológica de funcionamento do cérebro, assumir o controle então das emoções, fazer um plano para pagar as contas, se você já tem isso, o mais rápido possível e, enfim, ter um objetivo para o futuro. Isto é fundamental. No mais, veja os links dos vídeos sobre eliminar dívidas que eu tenho aí. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade.